Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Ruminologia. Hoje começamos uma série ou uma trilogia de episódios muito especiais aqui no canal. Há algumas semanas eu abri uma caixinha no meu Instagram pedindo, solicitando aos meus seguidores que indicassem pessoas do Rio Grande do Sul para que eu pudesse entrevistar aqui no canal e a gente pudesse falar desse sistema de produção de carne bovina tão peculiar em terras gaúchas. Óbvio que vieram várias sugestões e os 3 mais votados, digamos assim, receberam o convite e aceitaram prontamente. Logo, sem mais delongas, o nosso primeiro convidado para falar aqui do Rio Grande do Sul e, por que não, né, expandir isso para o resto do Brasil, é o veterinário André Pacheco, da MSD. André tem vasta experiência com manejo sanitário de bovinos de corte em pasto, em confinamento e em diferentes estados do Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul. O papo com o André foi muito legal, falamos de protocolos sanitários de entrada em fazenda ou de entrada no confinamento. Falamos sobre como identificar problemas respiratórios em animais confinados, que eu acho que é um grande tema hoje em dia, né, para confinamentos, tanto no Rio Grande do Sul quanto para confinamentos no Brasil todo. Falamos aí de algumas vacinas que são obrigatórias, outras optativas, como também da relação do manejo sanitário com a nutrição animal. Falamos também um pouco de estresse térmico, o papo ficou sensacional. Eu tenho certeza que vamos abrir com chave de ouro essa trilogia com convidados do Rio Grande do Sul. Bom, sem mais delongas, fiquem agora com o veterinário André Pacheco e o episódio Desafios Sanitários na Pecuária. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, se apresente para a nossa audiência para depois a gente contar para eles sobre o que a gente vai falar aqui nesse episódio. Fica à vontade. Muito obrigado, professor, pela oportunidade aí da gente estar trocando uma ideia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Pacheco, eu sou médico veterinário. Alguns dizem que eu perdi um pouco o sotaque depois que eu saí do Rio Grande do Sul, mas para quem não é do Rio Grande, fala que eu ainda não perdi. Então, eu sou nascido, criado e formado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Durante a faculdade, eu trabalhei e fiz estágio em vários setores, parte de bovinocultura de corte. Depois eu fui trabalhar com parasitologia, mexi um pouco com equino, terminei a faculdade trabalhando com pastagem e suplementação. E após isso, eu tinha 2 caminhos, ou seguir a área acadêmica ou trabalhar. Eu estava praticamente inscrito para entrar no meu mestrado e acabei optando por ir trabalhar numa fazenda, antes mesmo de estar formado. Inclusive, ontem, dia 7/2, completei 8 anos de formado. Opa, muito bom, muito bom. E a gente, na época, eu resolvi trabalhar numa fazenda, fui trabalhar, e em seguida surgiu a oportunidade de entrar na área comercial, algo que eu não imaginava durante a faculdade, porque tem gente que tem um preconceito que fala que estuda 5 anos para depois trabalhar de vendedor, e eu falo sempre para quem está na faculdade e quem já saiu que todo mundo é vendedor, isso aí não tem. Uns vendem serviço, outros vendem produto, outros vendem ração, outros vendem conhecimento. Então a venda ela faz parte da vida, né? Ninguém não tem almoço grátis, ninguém consegue sobreviver sem vender. E trabalhei por 2 anos pela Valê, né, lá no Rio Grande do Sul, e depois, em 2016, resolvi topar um desafio de ir para o Mato Grosso, né? Eu fui coordenar uma equipe, trabalhava em 4 estados, nunca tinha conhecido a pecuária do Centro-Oeste, nunca tinha conhecido aquela região, não sabia os desafios, mas eu fui justamente para aprender e crescer. Aí fui trabalhar em 4 estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. E em seguida a MSD fez a aquisição, fomos mudando de função, comecei a trabalhar o Brasil inteiro,
com a parte de parasitologia, e depois, em 2019, assumi a função de gerente técnico responsável de antibióticos terapêuticos, mas focado no serviço em confinamento. E aí, nesse meio do caminho, fiz minha pós-graduação. O professor Danilo foi meu professor lá na pós-graduação em gestão de confinamento pela Universidade da Pecuária, lá em Novo Horizonte. E semana passada finalizei meu MBA em liderança executiva e desenvolvimento do potencial humano, algo totalmente diferente da área técnica que a gente trabalha, mas algo fundamental para a gente trabalhar no dia a dia. E hoje trabalho basicamente focado em estudo dentro de confinamento, fazendo experimento, parcerias com a universidade, estudando, aprendendo muito mais do que eu ensino, e também rodando esse Brasil e um pouco da América Latina para conhecer os desafios da pecuária e tentar contribuir um pouco com essa parte de sanidade. Sensacional, André, sensacional. Pô, o seu MBA, eu acho que não é uma coisa diferente, não, né? Eu costumo falar assim que se a gente faz o que a média faz, né, todo mundo vai ficar igual, né? Então, usualmente, quem tem sucesso ou quem é classificado como empreendedor ou inovador algumas vezes, né, é porque enxergou alguma coisa que a maioria das pessoas não enxergou, né? Ou seja, você enxergou numa ponta, né, aquele negócio que estava só um resquício de alguma coisa ou só mostrando uma pontinha ali que você foi capaz de enxergar e a maioria das pessoas enxergou, né? E mexer com pessoas hoje, né? Todo negócio, independente do que for, exercitar liderança e manejo de pessoas é fundamental, né? Não adianta trabalhar com ciência de dados, não adianta ter aquela baita tecnologia aplicada no confinamento, na fazenda, sendo que a gente precisa de colaboradores, de pessoas para fazer a coisa andar e a coisa funcionar. Então eu acho que, porra, foi, né, super acertado aí o seu, né? Olha eu dando palpite já na sua formação, mas... Não, mas tá certo, professor, é isso aí. Acho que foi sensacional, cara. Acho que, porra... A liderança, ela... tem gente, eu não sou líder, eu trabalho sozinho. A liderança, ela não é hierarquia, ela não é cargo. A liderança, ela é basicamente o poder de influenciar as pessoas. Exato. De forma positiva, impactar nas decisões dela através de tuas ações, né? Exato. A gente tem que... tem o nosso vice-presidente sempre fala muito do walk the talk, né? Que o americano fala, tu tem que fazer o que tu faz, né? Tu vai falar para as pessoas, mas se tu não fizer, tu não der o exemplo, não vai acontecer. Então, foi algo muito legal, totalmente fora do que eu trabalhava. Mas tanto para minha parte profissional quanto pessoal foi fantástico, assim, a questão do autoconhecimento é algo que para a gente conseguir se desenvolver e desenvolver as outras pessoas, a gente tem que se autoconhecer, autoliderança, autocontrole, tem que ter confiança, né, como fazer as pessoas confiarem em ti. Isso aí é fundamental para a gente conseguir crescer e poder levar. Não adianta nada chegar numa fazenda, igual comentou, chegar lá e falar para as pessoas e as pessoas não fazerem o que eu estou pedindo para elas fazerem, né? Eu estou dando uma sugestão para ela fazer. E isso é fundamental, acho que cada vez mais a gente tem que começar a voltar para isso, porque quem faz acontecer dentro das fazendas são os colaboradores, né? A gente só está lá para tentar dar uma ajuda. Claro. Ótimo, André, ótimo. Bom, vamos contar então aqui para a nossa audiência, né, sobre o assunto, né, sobre o tema desse episódio. Vamos aproveitar toda a expertise do André aí para a gente falar de desafios sanitários na pecuária. E aí, como eu já disse aqui na introdução desse episódio, né, o André é gaúcho, como ele mesmo já se apresentou. Ele é o primeiro aqui da trilogia, né, que a gente vai fazer com os convidados do Rio Grande do Sul, né, e vamos falar de desafios, né, sanitários aí em sistemas pecuários, né? E aí a gente não vai se limitar, né, só a confinamento, né? A gente vai falar aí do Brasil, vamos usar também a experiência do André aí para falar dos desafios também no Rio Grande do Sul, né? E vamos dar aí, né, um palpite também em pasto, né? Como que é nas pastagens, né, André? Então, para começar, né, eu acho que a gente pode começar com o tema, né, André? Se a gente puder fazer em dois momentos, assim, né? Se você pudesse separar em dois momentos, né? Qual o principal desafio sanitário de animais que chegam nos confinamentos e também
ou daqueles que chegam no pasto, né? E aí, se você puder sempre fazer aí a ressalva em relação ao Rio Grande do Sul, a gente já também faz jus aqui a essa trilogia aqui dos gaúchos. Claro. Bom, o pessoal até brinca que a pecuária do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do Brasil, e realmente ela é. Ela tem suas particularidades. E até o pessoal da empresa brinca, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, pergunta se eu carimbei o passaporte ou não, né? Porque agora estou morando em São Paulo. Fala, carimbou o passaporte para chegar, voltou, carimbou, né? Tirar o visto para ir para o Rio Grande. Mas uma coisa que eu percebo, Danilo, uma frase que o americano falou para nós lá, que o urubu é preto em todo lugar, tá? Os desafios da pecuária do Rio Grande do Sul têm a particularidade, mas o grande desafio, ele é muito parecido em todos os lugares do Brasil, eu posso até arriscar aqui do mundo, tá? Claro que cada sistema produtivo ele vai ter sua particularidade. Então, quando a gente fala em animal do confinamento, do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, o grande desafio, inclusive na sua literatura, eu sinto sempre que é doença respiratória. Não tem como fugir, né? Teu artigo fala que 56% dos produtores, eles relatam que o grande desafio é a doença respiratória, e a gente tem os dados que comprovam isso, né? Tanto de mortalidade quanto morbidade. Quando a gente fala de gado a pasto, a gente começa a ter algumas particularidades, sim, conforme a região. Então, a região e o tipo de gado. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, por ter uma concentração muito grande de gado europeu, o grande desafio que a gente vê, de um modo geral, é o carrapato, né? Que é o mais visual, é o que impacta mais o produtor visualmente, mesmo que a verminose, por exemplo, é o que toma mais conta e maior prejuízo financeiro do que o carrapato, mas visualmente o carrapato é impactante, e aí tem todo o fator genético e predisponente do clima e os animais. Fora do Rio Grande do Sul, o grande desafio de recebimento de animais é a questão de clostridiose. A gente vê uma grande mortalidade em algumas regiões, como botulismo e carbúnculo, né, de forma geral. Mas quando a gente fala em transportar animais, eu acho que o grande desafio que a gente enfrenta é como manejar esses animais ao chegar. E aí a gente não somente fala de produtos e protocolos, a gente tem que falar de manejo em si, né? Que é o grande problema do animal. O bovino é um animal gregário, um animal que é presa na natureza, e a questão do estresse dos animais. No confinamento, o grande desafio do animal ser predisponente à doença respiratória e a outros problemas, muitas vezes, é a questão do estresse dele e desidratação. Eu acho que isso aí é o ponto principal do animal em confinamento. Se eles falarem assim, qual é o primeiro ponto de cuidado do animal em confinamento? Reidratar esse animal o mais rápido possível, para, consequentemente, ele começar a se alimentar e ruminar mais fácil, né? E no animal a pasto também não é diferente, tá? O animal a pasto, por mais que tu tenha um açude, uma aguada, um coxo, um bebedouro ali, se ele não está se sentindo confortável, ele não vai beber água. E aí a desidratação também é outro ponto fundamental. E aí tem os protocolos e os maneiras que a gente vai falar mais adiante aí, que são os pontos fundamentais para a gente trabalhar na recepção desses animais. E aí, né, André, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente transporta o animal, como você estava dizendo, né, a gente aumenta o potencial de diminuir, na verdade, a capacidade de defesa dele, né, diminuir a capacidade responsiva do sistema imune, né? Então Com a gente certeza. acha que ele fala assim, pô, mas você transportou o animal por 3 horas, saiu de uma fazenda e na outra. Mas você imagina só os animais em cima do caminhão, ele sofre batida, né? Ou seja, por mais que o cara aloque ali os animais certinho, pode ocorrer do animal, ele bate na carroceria, ou ele bate em outro animal, né? Ou seja, não é só uma questão de ele ficou muito tempo sem comer ou de tomar água, né? É a mesma coisa da gente, você sofre tá jogando bola, sei lá, ou caiu, sofre uma batida, você vai ter uma luxação, aquilo pode inflamar, né? Ou seja, são pequenas coisas que muitas vezes, né, parece que são irrelevantes, né? Mas um animal chegando em confinamento, né, com potencial inflamatório ou com grau menor de inflamação, né, desidratado, né, isso pode, né, se não feito um manejo inicial adequado, você pode exacerbar esse problema, né? Porque você tem uma sementinha plantada ali, né? Se você regar ela cresce, né? Perfeito. E o potencial do animal
de desenvolver algumas doenças, hoje já é muito estudado isso, né? A gente tem diagramas de risco que a gente fala para a tomada de decisão dentro de confinamentos. Então, tem muitos trabalhos americanos, né, que mostraram essa questão de distância que o animal viajou, tempo de viagem, época do ano, raça, idade, tudo são fatores que a gente deve levar em consideração na hora da gente fazer um protocolo sanitário ou entender o desafio daquela fazenda. E no Brasil a gente já começou a trabalhar isso, né? Quem deu o pontapé inicial num trabalho fantástico foi o Anderson Batista, que no mestrado dele ele fez esse estudo, fazendo a comparação da distância, entendendo os animais, como que eles se comportam. Então, o que a gente marca hoje, e aí isso vale para qualquer região do Brasil, tá? Seja Rio Grande do Sul, que acontece muito transporte, hoje em dia a questão de confinamento perto de Porto Alegre, Pelotas, ali está muito concentrado para a exportação do gado em pé, que é uma preparação muito importante que deve ser feita para os animais, tá? É a questão da distância. Então, a gente vê o animal que viaja, né? Foi estabelecido mais de 500 quilômetros e ou mais do que 8 horas de viagem. Por que eu falo e ou? Porque às vezes o animal viajou 300 quilômetros, mas viajou sem de estrada de chão, o caminhão atolou, não conseguiu sair, a estrada muito ruim, demorou muito tempo. Então a gente tem essas particularidades do Brasil, né? Que às vezes a região é pequena, mas para o transporte do animal é demorado. A partir disso aí, aumenta muito a chance do animal desenvolver, por exemplo, a doença respiratória. Isso, fisiologicamente falando no boi, é muito fácil de entender o porquê, né? O boi ele não foi feito para respirar direito, a gente fala, né? O boi ele tem um pulmão pequeno, perto do tamanho dele, né? Ele tem poucos macrófagos alveolares, que são células de defesa, né? Que vão conseguir eliminar vírus e bactérias. Ele estressa muito fácil, com um manejo que ele não é acostumado, e isso é compreensível, né? Tu tira o animal, ele está num pasto, onde ele é natural, ele conhece o pasto. Aí tu vai lá e prende ele. Aí tu prende e coloca ele numa gaiola ambulante, que é o caminhão. E ele chega lá no outro local, onde ele nunca viu e muitas vezes com animais que ele não conhece. Né? É que nem eu falo... Sem contar aglomeração, né? Aglomeração, Para disseminar exatamente. esse vírus, né? Exatamente. É a mesma coisa que nem eu brinco, né? É a mesma coisa que te pegar, vendar, vou te largar lá no Japão e tu te vira para voltar, né? Tu vai ter um estresse gigante, porque tu não fala a língua, tu não sabe onde é que tu tá, então é mais ou menos... Deve ser isso. Eu imagino, uma coisa que eu penso assim que o boi deve imaginar. E através de algumas técnicas a gente consegue diminuir esse estresse. Então, fisiologicamente o animal ele está em condições de estresse. Um animal que viajou por pouco tempo, não deu tempo dele desidratar tanto. Então, que eu vou falar várias vezes da questão da desidratação, porque ela é fundamental para o sistema imunológico, né? Que nem eu posso tentar fazer uma analogia. O animal desidratado, a zona letal que a gente fala do intestino dele, que é uma parte importante para a imunidade, ele diminui, as células não conseguem fazer a defesa, produzir novas células de defesa, e o animal também ele não consegue, vamos dizer, o sangue vai ficar mais grosso para ele desidratar, e o animal não consegue responder muitas vezes com a agilidade e a necessidade do desafio que ele está sendo imposto. E por ele estressar, baixa a imunidade, existem vírus que aproveitam disso, né? O herpes vírus é igual o herpes humano, para fazer uma comparação para quem nunca ouviu falar, né? A IBR, rinotraqueite infecciosa bovina, ele é igual a pessoa que tem herpes, né? Estressou, dá aquela lesãozinha no canto da boca ali, o boi é igual, só que na traqueia. E as bactérias que causam pneumonia, elas são colonizadoras do trato. O que acontece? A bactéria ela desce para o pulmão e aí ela vai causar broncopneumonia. Quando a gente pega um animal que viajou pouco, ele não vai ter esse desafio tão grande. Agora, o animal que viajou bastante, ele começa a aumentar esse desafio. E são coisas que a gente não consegue mudar, né, professor? Infelizmente, a gente não consegue pegar e teletransportar um boi lá do Mato Grosso para São Paulo, às vezes é uma região confinadora. Então, são desafios que a gente tem que tentar, através de manejo e técnicas, diminuir ou mitigar esse problema, né? Sem contar que pega esses animais, às vezes, com todo esse quadro que você está descrevendo, e ainda numa época seca do ano, onde não chove,
aí tem, além de poeira na baia do confinamento, o bicho que comeu pasto a vida inteira, que ele punha a língua para fora para captar o pasto, agora ele põe, como você falou, o nariz dele, né, durão, né, ele tem que enfiar a cara no coxo, né, no coxo de uma ração farelada, né, e aquelas pequenas partículas, todas, né, parcialmente aí invadindo as vias aéreas, ambiente seco, né, da mesma forma, né, pode causar microlesões, né, nessa via aérea, e você ter também, né, o acometimento aí por vírus, né, ou mesmo bactérias, né, então... Com certeza. Então é um quadro que, se a gente for pessimista, ele é terrível, né, assim, um quadro totalmente de predisposição, né, do animal para ele ter não só problema respiratório, né, mas também outros, né, outras enfermidades. Eu digo que é igual um efeito dominó, né? Começa com um problema e ele vem trazendo outros, né? Então, por isso que a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível na entrada no confinamento, né? Diminuir o estresse dos animais, fazer o descanso adequado até ele reidratar, para a gente ter essa captação da vacina, ele conseguir gerar anticorpo com eficiência, ele começar a ruminar mais cedo, porque o animal que não bebe água, ele não ingere matéria seca, ou demora para ingerir matéria seca, e consequentemente ele... vamos falar um pouco da parte econômica, né, professor? O animal ele tem um custo muito alto hoje no confinamento. O custo da diária do animal confinado ele está muito alto, né? E esse ano teremos desafios em relação a isso. Então, 1 dia, 2 dias do animal não comendo, o custo dele vai ser igual muitas vezes. E a gente tem que lembrar que o confinamento esse ano e nos outros anos também, entre tu ter um lucro e ter um prejuízo, está muito próximo. Ou tu tem um lucro ou tu tem um prejuízo. Então, qualquer risco que a gente puder mitigar em relação a isso é muito bom. E muitas vezes o desembolso é pequeno perto do desafio que ele vai enfrentar, né? Exato. Mais para frente nós vamos falar quanto custa por dia aí esse, né, um protocolo sanitário, vamos dizer assim, básico, né, para os animais enfrentarem esse desafio do ambiente, né? Mas já que a gente está falando nisso, eu acho que você podia, né, muita gente que está ouvindo talvez está entendendo, mas talvez não saiba se posicionar em termos de números, né? Então vamos falar de morbidade e mortalidade. O que é tolerado em termos de morbidade e mortalidade em bovinos em confinamento e também em pasto? O cara que está ouvindo, ele fala assim, bom, eu tô dentro de uma faixa tolerável, tô excelente aqui, tô tranquilo, ou, agora que eu percebi que eu tô ferrado, né? Que eu, né, tem muito mais animais, né, morrendo ou em quadros de morbidade do que o recomendado. Correto. Bom, tem alguns pontos importantes para a gente classificar dentro do confinamento, para a gente entender o que são dados de morbidade e mortalidade. Bom, a morbidade é basicamente o conceito aquele do animal que ficou doente, eu tive que tratar ele, né? Quando a gente olha causas de morte ou causas de tratamento, um ponto muito interessante que a gente tem visto é que a fratura em causas de morte ela tem, às vezes, tomado o primeiro lugar, antes da pneumonia. Tá? Mas a fratura a gente não considera uma enfermidade, né? A gente considera um acidente de manejo, um problema que está tendo confinamento. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar a questão do bem-estar e o manejo simples ou estrutura para melhorar. Quando a gente vê em relação a doenças, né, a gente costuma falar que a gente bota um range, porque cada confinamento tem categoria animal, animal de compra, boitel ou não, que pode mudar. Mas um dado aceitável que a gente fala é entre 5% a 10%, né, até 15% de animais tratados é considerado aceitável, né? Claro que a gente buscaria o zero, né? É impossível, por enquanto, a gente chegar no zero. Seria um dado aceitável. Dentro da questão de mortalidade... Então, a morbidade, a classe, vamos dizer assim, como se forma o dado de morbidade? É em cima de animais tratados, ou seja... Tratados, exato. Identificados como doentes que foram tratados e que não morreram, obviamente, que tiveram, né, sucesso aí no protocolo. Ok. Perfeito. E isso a gente tem que... E aí, uma coisa que eu gosto de ressaltar muito, cada visita que eu vou, e eu bato muito na tecla em cima de veterinários de confinamento, gerentes de confinamento, a importância da gestão dos dados. A gestão dos dados ela é muito fácil de fazer, é muito simples, é uma rotina, né? O que é?
o vaqueiro foi lá, o peão foi lá, rondou os animais, anotou que está doente, registra na caderneta e sobe para uma planilha ou para o software de gestão, enfim. Se a gente não fizer isso, a gente já não tem esse primeiro dado, então eu já não consigo saber se está bom ou se está ruim. Tá? Entre 5% a 15% de animais tratados a gente está considerando aceitável, conforme o desafio. Então, a gente vai ter que entender se está tratando muito, e a gente tem que relacionar com os outros indicadores, então a gente nunca analisa um indicador de sanidade sozinho. Então, se eu tenho uma morbidade baixa de 3%, mas uma mortalidade de 1%, opa, está tratando pouco, não estou sabendo diagnosticar ou estou tratando errado. Tá? Primeiro ponto. Se eu estou tratando muito e a morte está baixa, eu tenho que fazer o equilíbrio para ver se eu não estou tratando animal demais. Mas, pelo menos eu estou com a morte baixa. A morte ela é um impacto muito grande, né? Um boi que morre, ele rouba o lucro de, sei lá, hoje deve estar em torno de 15 a 20 bois lucrando para pagar a morte de um, porque tem o custo do boi mais as diárias, né? Claro. Então eu tenho que fazer esse equilíbrio entre mortalidade e morbidade. Vamos falar da mortalidade, né? E tirando isso, a morbidade é o número de animais. A gente tem que lembrar também o número de tratamentos, que é outro indicador que muitas vezes não é feito. Se eu peguei um boi e tratei ele uma vez, é um custo. Se eu tive que retratar ele por um tratamento errôneo, eu vou ter custo dobrado com medicamento e eu vou dobrar o meu serviço. Tá? Então, a gente faz hoje 2 indicadores de sanidade importante. A morbidade, que é a quantidade de animais, e número de tratamentos. Normalmente, o número de tratamentos dá acima da morbidade, né? Às vezes eu tratei 200 bois e eu tive 250 tratamentos, porque 50 eu tratei 2 vezes, né? Por outro motivo ou pelo mesmo motivo. Tá? Outro ponto importante dentro da mortalidade, aí mudando um pouco do indicador, varia muito como é que está o custo. Tá? Eu vou dizer assim, num custo que a gente está, é difícil a gente falar qual que é o ideal. O ideal é zero, sempre vai ser zero. Mas a gente tem trabalhado em torno de abaixo de 0,3 a 0,2, tá? Abaixo de 0,3% de mortalidade, a gente está considerando como aceitável. Por que abaixo de 0,3? Em confinamento em pasto ou só em confinamento? Confinamento. Tá? A pasto ele vai ser um pouco diferente do desafio, porque vai mudar muito a questão da categoria. Né? Mas em confinamento, esse dado ele é muito importante a gente trabalhar, porque é aquela questão entre lucrar ou não lucrar. Né? Se eu estiver perdendo acima de 0,3, consequentemente, o meu resultado financeiro não vai ser bom. Tá? E aí, muitas vezes, a gente tenta ir mais a fundo na fazenda. Se é um confinamento que ele está confinando a recria própria, tem que ser abaixo que 0,3. Muito abaixo, tem que ser 0,15. Tá? Se a gente está pegando um boitel, às vezes vai ser um pouquinho acima. E muitas vezes, quando a gente pega um confinamento, a gente não consegue mudar o resultado no mesmo ano. Tá? Porque o desafio muitas vezes é estrutural, é de manejo, é de dieta. A gente tem que sempre botar metas palpáveis. Se a gente já pegou fazenda, por exemplo, que eu lembro que a gente começou com 0,85 e no ano seguinte a gente baixou para 0,4 a média. A gente botou a meta de 0,4, ele chegou. Mesmo assim ainda tá, mas eu não posso querer de um ano para o outro baixar a mortalidade, às vezes eu não consigo. Claro que se eu tenho condição financeira e de manejo, eu consigo. E muitas vezes são coisas, detalhes, tá, professor? Equipe de ronda dedicada para isso, tá? Grande parte dos confinamentos não tem. Treinamento da mão de obra, a gente vê um turnover, né, uma rotatividade de funcionário muito grande no confinamento, é uma dor que a gente tem. Muitas vezes eu vou no confinamento, 4, 5 meses depois eu volto, a turma é outra, parece que eu estou indo em outro confinamento. E aí segue a mesma rotina, treinar novamente, a turma está capacitada. Muitas vezes a turma da ronda tenta cobrir a turma do curral, porque aumentou o processamento, deixa de fazer a ronda. Então, tem alguns detalhezinhos operacionais que a gente consegue ajustar que vai fazer o equilíbrio, né, disso. E um indicador que a gente pode fazer correlacionado com a morte, além da morbidade, para saber se eu estou tratando pouco ou muito e se meu tratamento está bom, é o que a gente chama de eficiência de ronda. Pouca gente às vezes ouviu falar sobre isso, mas a eficiência de ronda é a capacidade do vaqueiro, né, ou do peão, identificar animal doente. Tá? Ou seja, se eu tenho 100 animais que morreram, por exemplo, e só 30 foram tratados, tem 70 que não foram vistos.
ou não foi tratado, né? E aí eu tenho que fazer essa análise muito profunda. Opa, por que 70 morreu sem ter sido tratado? Foi morte súbita, não foi? Qual foi a causa da morte? O que aconteceu? Então eu posso dizer que a eficiência de ronda desse confinamento é 30%. Né? A gente busca o mínimo de uma eficiência de ronda acima de 50%. Porque ocorre morte, sim, muito rápido. Às vezes uma pneumonia pode evoluir muito rápido. Lembrar que o boi ele é um animal que ele é preso na natureza, ele vai tentar esconder o sintoma o máximo que ele puder, né, o sinal clínico. Legal você falar. Legal. Isso aí é batata. Tu chega num confinamento, lá num curral, o animal recém-chegado, o animal mais bravo que tiver lá no meio do curral, tentando atropelar e fazendo aquilo lá, pode suspeitar que esse animal está doente. Porque ele está tentando mostrar que ele não está doente, porque o animal na natureza, o que ele é caçado, né? O leão pega lá ele na natureza, é um animal doente, velho ou jovem, né? Então é um instinto de defesa, e muitas vezes ele engana a gente, né? Por isso que a capacitação e o treinamento de mão de obra ele é fundamental para a gente conseguir manter essa constância e esse padrão de qualidade sanitária dentro do confinamento. Né? Tem vários dados que a gente analisou, alguns confinamentos de quase 1 milhão de cabeça, mostrando qual que tem aspersão, qual que não tem, qual que tem equipe dedicada para ronda, qual que não tem, qual que tem veterinário dentro do confinamento, qual que não tem. Né? Isso aí, por incrível que pareça, está diretamente proporcional. Tá? Isso aí está diretamente proporcional. Ou seja, aspersor, de acordo com os dados de vocês, funciona para diminuir funciona. O respiratório. Com certeza, então, com certeza. Legal, a gente fez no último levantamento, a gente perguntou se o nutricionista, né, tinha, né, se os confinamentos que ele atendia tinha aspersores, né, e quanto de água ele colocava na ração, né. E aí a correlação foi direta também com quem falou que tinha pouco problema respiratório, era o cara que incluía mais água na ração e que o confinamento tinha aspersor na baia. E aí, à medida que, né, tipo, não tinha aspersor, mas colocava água na ração, aí já subia um pouco o problema. E o cara que não tinha nenhum dos dois, né, eram os que relatavam que tinham mais problemas respiratórios. Então, né, isso é uma coisa que a gente não falou, né, André? Fazendo esse link um pouco de nutrição e sanidade, né? Colocar água na ração também, né? Para diminuir pó, né? Não só para melhorar a mistura, que a gente sabe que, né, o nutricionista faz isso também, né? Melhorar a mistura, evitar a segregação de partícula para o fundo do coxo, né? Mas diminui muito pó, né, cara? Então, né, a gente tá falando do boi colocar o nariz, né? O boi tá acostumado a captar o alimento com a língua. De repente, ele tem que... né, para quem viu um boi já comendo no confinamento, né, cara? Eu vou até soltar um post amanhã de um vídeo aí, de um Reels, e você pega o boi ele enfia a boca assim, né? Ele coloca a boca, ele não põe a língua para fora no confinamento, ele encosta a boca e fica meio que numa pá, assim, comendo, né? Até porque o boi ele é seletivo, né, professor? No pasto ele seleciona a folha, né? E chega no confinamento, que nem eu costumo falar. Chega no confinamento, vai captar o quê? Ele só come o que oferta para ele, né? E ele ainda não conhece aquele sistema, né? Então, a mesma coisa a gente de querer tomar leite com peneira, né? Você pegar o negócio e... É mais ou menos isso que eu acho que ele passa, né? Como você falou, como que ele se sente, né? Você pegar e soltar o caboclo no Japão, para o caboclo voltar para trás, né? Quando o boi chega no confinamento. Exato. Eu acho que para comer no confinamento, acho que é mais ou menos isso. Como se desse uma peneira para tomar leite, né? Então, ele tem que reaprender a comer, né? Muito boi refuga coxo, né? Boi que vive alongado, que vê, assim, não vê muita gente, só vai pro tronco em época de vacina, né? Tem muito boi que refuga o coxo porque não sabe comer, cara. Boi nunca lambeu, tem boi que nunca lambeu nem sal, não sabe nem, né, movimentar a boca. Né? Então... Verdade. E o boi ele tem uma memória fantástica, né? Então ele grava muito o manejo, a história dele. Se ele sentiu dor, ele sabe que sentiu dor e ele vai tentar evitar. Se ele não teve uma boa experiência com a dieta, ele vai evitar ela. Se ele teve uma experiência negativa com humanos, ele vai evitar. E tudo isso o boi ele guarda na caixinha lá e depois ele despeja isso em reações, né? E o refúgio de coxo é algo muito característico, né? Eu lembro até hoje uma pergunta que eu fiz na aula lá da pós para ti, né? Professor, qual que é o aceitável do refúgio de coxo? Me falou 1% é o máximo, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, em alguns lugares eu vejo 10% do lote refugando, e aí eu entrei
na seara na época de analisar, será que ele está refugando o coxo por causa de uma pneumonia que ele não está indo comer, porque é um comportamento natural do animal doente, né? Ele para de comer, se afasta do lote e vai tomar mais água, às vezes por causa da febre. Sim. E aí aquela pergunta igual do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, o refúgio de coxo ou a pneumonia, né? E muitas vezes os dois estão associados. É uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque o animal com pneumonia, ele refuga coxo, porque o refúgio de coxo é o comportamento, né? Sem dúvida. Ele pode ter sido causado por uma doença, por uma intoxicação, por um empanzinamento, enfim. E algo que a gente consegue perceber a questão do refúgio de coxo, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, e aí eu entro num assunto outro que é importantíssimo, que poucos confinamentos fazem, os grandes já estão fazendo, mas independente do tamanho, da estrutura, é importante, que é a necrópsia do animal pós-morte. Porque muitas vezes a gente fala lá, o animal encontra o animal inchado lá no meio da baia, lá do curral, e tu fala, esse animal morreu de carbúnculo. Tá, mas o que tu levou? Ah, ele tá inchado. Um animal num sol, 40 graus, com um grão no rumen, ele vai inchar. Até um cachorro, que nem eu brinco, às vezes a gente passa na estrada, tem um cachorro atropelado lá, né, inchado, digo, aquele cachorro morreu de carbúnculo também, porque está inchado ali, estaqueado. Lembrar que o boi morreu, mas as bactérias vivem por mais um tempo ali, né? Continua exatamente, eles estão trabalhando, elas até entender que o boi morreu, elas ficam ali um tempo, né, e o animal não está eructando. Então, a necrópsia é o que determina, o que a gente vai ajudar o sanitarista, né, o veterinário, a esclarecer o que está acontecendo dentro do meu confinamento, porque, e aí eu que nem eu brinco, muitos confinamentos, quando a gente começa a atender, qual que é a tua principal causa de morte? Até cobra tem confinamento, tá? Raio, a gente vê em alguns lugares quando está chovendo, mas é carbúnculo, ou problema de casco, ou refúgio de coxo, botam como causa de morte refúgio de coxo, morreu de timpanismo, enfim. Quando tu começa a fazer a necrópsia, muda a bolacha. Tu começa a descobrir que a pneumonia é a principal causa, né? Porque muitas vezes o vaqueiro não consegue identificar outra doença que está acontecendo muito. Isso, né? Exatamente, e é tão simples, né? A gente tem um trabalho muito forte de conscientização dentro do confinamento e a gente hoje em dia capacita o vaqueiro, ele não vai dar o diagnóstico laboratorial, ele não vai fazer às vezes a coleta de amostra que a gente precisa para um estudo patológico, mas se ele abrir, enxergar o que está acontecendo, ele já começa a correlacionar. Esse boi estava assim e o pulmão dele está assim. O próximo boi que tiver igual, ele vai falar, opa, eu acho que esse aqui é pneumonia e não sei lá, fraqueza, que nem às vezes acontece, né? Fraqueza lá aparece na lista. Então a gente começar a identificar isso é importante e muitas vezes a gente reverte, né? Agora, depois que o pessoal da MST começar a me atender, começou a aumentar o número de pneumonia. Não, começou a aumentar o diagnóstico. A gente começou a melhorar a qualidade, né? Não é que a gente levou a pneumonia para dentro, botou a pneumonia lá dentro, né? A gente começou a identificar e a gente começou a fazer as medidas corretas para diminuir a incidência. Então, acho que isso é um ponto importante para fazer isso, seja em confinamento, seja a pasto. A pasto a gente vê uma negligência muito maior em relação à necrópsia, que realmente não faz. A gente vai em propriedades que, olha, não quero generalizar, mas a grande parte não faz. Isso aí é errado. E outra doença que a gente está começando a pegar bastante é a tristeza, né, professor? Com o aumento do gado cruzado em confinamento, principalmente a anaplasmose, né, que ela tem um período de incubação um pouco maior e a mosca também é um vetor, a agulha, né? A agulha compartilhada, ela é um vetor, né? Um agente transmissor da anaplasma. A gente tem visto muito em confinamento a tristeza. E agora que o pessoal está começando a entender um pouco mais essa doença também no centro-oeste e no sudeste. No Rio Grande do Sul, a turma, quando a gente fala lá, já é cancheira identificar uma tristeza, né? A gente já sabe, que nem eu brinco, o cara que está na pecuária já nasce sabendo o que é tristeza parasitária. No centro-oeste, sudeste, o pessoal está recém começando a dar a identificada no problema, né? Exato. Muito legal, André. Porra, muito legal essas explicações. Fiquei me perguntando aqui, né, quando você falou a questão do pessoal não fazer necrópsia, né? Então, assim, depois que o boi morreu também, assim, já foi, né? Fazer a necrópsia é para tentar prevenir para os outros que ficaram. Exato. Aí eu fiquei pensando assim, como que o boi vivo, né? O cara que tá,
o colaborador que está ali fazendo a ronda, né? Como que esse cara identifica o boi vivo no boi vivo que ele tem um problema respiratório? Como que o cara vai olhar ali e vai falar assim, antes do boi vir a óbito, lógico, né? Então, Claro. o que você recomenda, né? Ou como que você treina, né? Essas pessoas para ele, obviamente, identificar o problema o mais cedo possível para poder iniciar um tratamento, né? O que o cara vê? O que o cara olha no boi e fala assim, ó, eu acho que esse boi tem problema respiratório. Perfeito. A gente tem uma sigla, né, que chama o sistema DART, ou DART System, né? Algo que os americanos implementam e é algo que a gente tenta trazer que é muito simples para o peão ele identificar. Que o DART é a sigla, né? Então, de depressão, o animal ele está mais deprimido, ele está mais apático, ele está mais quieto na dele, afastado do lote, normalmente no fundo do curral. O A, de anorexia. O que é anorexia? Ele não come. Como que eu identifico que o animal não está comendo? Primeiro, eu não percebo ele ir no coxo, né? Eu fiz a ronda de manhã, ele não está no coxo. Fui de tarde, ele não está também. E outra forma clássica de identificar é o vazio fundo, né? O vazio do animal não está repleto, ele não comeu. Então, aquele vazio fundo é uma característica. O R de respiratório, então tu vê, às vezes, o animal com aquela dispneia, uma dificuldade respiratória, a batedeira, o pessoal fala. Muitas vezes tu vê uma secreção já mais mucopurulenta, algo mais catarral, né? E o T de temperatura. O animal, muitas vezes, ele está com febre. E como que eu identifico a febre? Bom, a melhor maneira é termômetro, né? Fazer a temperatura retal. Se eu não tenho no momento, mas um momento que uma característica do animal com febre é o pelo arrepiado e está tentando buscar tomar água, tá? Então, são esses principais. Depressão animal afastado do lote, adenorexia ou vazio fundo, R de respiratório, tu vê uma alteração respiratória, às vezes eu dou uma carreirinha no animal, ele dá uma tossida, porque ele vai tentar te enganar, né? Uma maneira de tentar ver se não está te enganando. E o pelo arrepiado, o animal tomando água, é uma característica que o animal está com febre. Então, é muito simples. Tá? Quando tu faz essa dica, às vezes, para o vaqueiro, ele vai lá, ele fica no DART, lá, ele fica olhando e começa a identificar um pouco mais. E aí eu volto um pouco atrás disso, que é a questão que a gente tinha comentado do bem-estar, né? A MSD, né, trouxe em 2015 a técnica, né, o programa nosso Criando Conexões. O que é esse programa? É um programa voltado ao bem-estar e muito relacionado com bovino em confinamento, mas ele para pasto também ele é igual, tá? Que é o manejo de baixo estresse, desenvolvido pelo Bud Williams, né, que é um vaqueiro norte-americano, e aprimorado tecnicamente pelo Tony Singer, que é outro professor, um veterinário, responsável por grande parte dos rebanhos da sanidade do rebanho americano, em torno de, acho que 35% do rebanho americano é atendido pela empresa dele, né? Então é um peso muito grande. A empresa chama PAC. Então, é um cara que ele aprimorou a técnica. O que ele fala? Que o animal, ele chega arredio, como a gente já comentou, o bovino é um animal gregário, vive em grupos, ele tem medo das pessoas. Quando tu diminui esse estresse, faz um manejo bem feito, sem grito, um manejo cuidadoso, esse animal diminui o estresse dele. Consequentemente, eu tenho uma resposta vacinal melhor e a utilização de produtos são mais eficientes. E a técnica que eu consigo fazer com que o animal confie e demonstre esse comportamento, ou demonstre a sintomatologia de doença para o vaqueiro, chama aclimatação. Que isso pode ser feito no confinamento ou no pasto, que é o quê? É quando eu faço uma mudança de animal, do local do animal, eu mostrar para ele onde que fica a água, mostrar para ele onde fica a comida, e fazer com que ele confie no cara que está manejando ele, porque pensa o seguinte, o vaqueiro chega lá, ele não confia no cara, quando ele chega ele vai tentar mostrar que não está doente, e a gente fez um trabalho muito legal lá com o pessoal do Frisa, muito característico e muito esclarecedor esse trabalho com a aclimatação. A gente pegou um lote sem aclimatar e outros lotes sem aclimatando. O lote que aclimatou teve mais taxa de tratamento, tá? Teve em torno, acho que, de 7% de tratamento. O animal que não aclimatou, ele teve em torno de 3%, tá? Olha só o detalhe, o animal que não aclimatou, morreu animais,
e o animal que aclimatou não morreu. Por quê? Os bois se sentiram confiáveis, se sentiram à vontade para mostrar para o manejador que ele estava doente e deixou ele tratar mais fácil. Esse é o conceito de bem-estar e o conceito que a gente tenta criar, né? Porque falar, vou trabalhar só com produto, protocolo, não resolve. Tá? Eu já falo de antemão. Não adianta comprar a melhor vacina, não adianta comprar o melhor produto e esperar que ele faça sozinho o efeito. Tá? Tem muita lição de casa e muita coisa para fazer antes de que aplicar um produto e começar pelo manejo. Exato. Quando o animal chega estressado, né, ou muda de ambiente, a gente acaba promovendo esse estresse, né? Qual é o efeito, né? Vamos dizer que o animal chegou estressado, inflamado, vamos considerar que ele tem uma maior concentração de proteínas de fase aguda na circulação, subiu seroplasmina, aptoglobina, né, mesmo cortisol, IgG, IgA, vamos dizer que subiu, devido à inflamação, subiu na corrente sanguínea. E aí ele chegou no confinamento ou em outra fazenda, aí depois de transportado nesse quadro, e aí ele vai passar pelo protocolo sanitário de chegada. Qual é a eficiência, né? A eficiência do protocolo da vacina, do que tiver que ser aplicado ali é a mesma? É melhor? É pior? É quanto pior? Vai ser, isso é chovendo molhado, é baixo, tá? Muitas vezes a gente conta com a sorte, tá? A gente fala que a imunidade, a epidemiologia, isso para tudo, para humano, para animal, ela depende de dois pontos. O ponto de resistência e o desafio que eu tô, tá? Se eu chego num lugar que o desafio ele é baixo, né? A resistência do animal não precisa ser muito alta. Se está um pouquinho para baixo, melhor. Agora, quando eu entro num confinamento, quando eu tenho desafio, tenho poeira, nova dieta, novos animais se integrando, problema de dominância, estrutura, linha de coxo pequena, lotação alta, vários fatores que a gente sabe, o desafio ele acaba sendo alto e eu tenho que trabalhar com uma imunidade mais alta do que um animal que estava a pasto. Primeiro ponto. A questão da desidratação é o ponto fundamental. Então, qual que é o tempo recomendado do animal ficar descansando antes de entrar no confinamento? Tem gente que fala que o animal não precisa descansar. Está totalmente errado. Me desculpa quem tem essa teoria, mas eu só posso dizer que está errado. Os americanos, eles não descansam os animais. Os americanos morrem 20%, 10% dos animais lá, às vezes, em um lote. 5% de mortalidade, 30% do lote tratado. Então, se eu quero pegar um exemplo, eu tenho que pegar o brasileiro. Né? O brasileiro, a gente está muito bem dentro de confinamento, quando a gente fala, a gente hoje é referência. Tá? A gente tem que trabalhar esse ponto de equilíbrio. Descansar. Quanto tempo que eu tenho que botar o animal para descansar? O tempo suficiente para ele se reidratar e ele começar a se alimentar. Seja 3 dias, 4 dias, 5 dias. O que eu posso dizer, quanto mais tempo, melhor. Qual que é o mínimo? O mínimo é o tempo para ele fazer isso aí, se reidratar e se alimentar. Consequentemente, a minha resposta vacinal vai ser melhor. Que a gente falou, o animal teve o transporte, cortisol alto, imunodepressão, né? Eu não tenho células para captarem esses antígenos que eu vou aplicar nele com a vacina. Então, eu baixando esse tempo, dando 3 dias, 5 dias para ele descansar, se reidratar, a função imunológica dele volta. E aí eu consigo ter uma melhor eficiência da vacina. Se eu pegar um animal, despejar ele no confinamento e fazer o protocolo vacinal, não adianta. É a mesma coisa, hoje a gente vê na questão de Covid, quem está com Covid não pode se vacinar, tem que esperar alguns dias para voltar. Criança que está doente não pode se vacinar. É a mesma sequência, a gente tem que entender que o boi também segue a mesma lógica. E a questão de produtos, a gente tem os produtos que são biológicos, né, que a gente vai precisar da resposta do animal, e os produtos que não são biológicos, que muitas vezes vão ter a efetividade. O endectocida, ele pode, às vezes, ter a mesma efetividade ou não ter diferença entre o animal estressado ou não. Uma metafilaxia, por exemplo, com metilpirosina no animal de alto risco. Às vezes é uma estratégia. Quando ele chegou, eu faço a metafilaxia e espero ele descansar para depois fazer a vacina. São protocolos que a gente faz hoje em dia. Agora, o descanso ele vai depender muito em relação à desidratação e realimentação do animal, né? O animal voltar ao comportamento.
Então, né, nos levantamentos que a gente fez com os nutricionistas, né, André? No último levantamento, a gente tem uma pergunta lá, né? Sempre teve, na verdade, desde o primeiro, né? Se o cara faz programa de recebimento e por quanto tempo, né? Então, a média hoje está em torno de 7 dias, né? 7, alguma coisa aí, né? Então, eu concordo plenamente com você. Não é só... O nutricionista fala assim, né? O animal chega cansado, ele chega com fome, porque ele ficou muito tempo sem comer. Ao invés de você colocar ele numa dieta, né, cheia de grãos lá, por mais que seja dieta de adaptação, é uma dieta que tem um teor de energia muito maior do que tinha no pasto, né? Então, um dos conceitos é assim, né? Não, deixa ele encher a barriga com um alimento que lhe é familiar, né? Que é forragem, né? Você põe silagem, feno, sei lá, capim picado no coxo, né? Nesse período de recebimento, para daí ele encher a barriga, ficar bem, né? Com o vazio não evidente, né? Aí sim você começa o período de adaptação. Só que não é só isso, né? É bem o que você falou, né? Não é só ele comer e beber água, é ele apresentar, né, pro cara ali que está fazendo a ronda que ele realmente ele não está doente, que ele chegou, que ele está comendo e que ele não tem sintoma e que ele pode, então, né, a ser admitido, vamos dizer assim, no confinamento, né? Ele sair da fase de pré-condicionamento, né, ou do programa de recebimento e entrar mesmo na dieta comercial, né, ou numa dieta de adaptação. Eu concordo totalmente com você, porque esse período no Brasil a gente não fazia isso antes, né? E acabava se perdendo muitos animais, porque daí, como a gente falou no começo, né? A gente amplifica muita coisa. O animal chega inflamado, ele chega estressado, total. Aí você não dá tempo para ele, você coloca uma ração no coxo cheia de grãos que ele não comia antes, aí você tem mais um fator na jogada que o bicho pode acidificar, porque não tem preparo para digerir aquela dieta, ou seja, é uma bola de neve, o negócio só vai aumentando, né? E a acidificação, ele não vai gerar anticorpo, não consegue, um animal acidificado, ele não gera anticorpo. Não, exato, e aí tem um ponto que hoje, né, a gente, né, você sabe, né, o pessoal que está escutando aqui sabe, né, que o nosso grupo estuda, né, adaptação de animais em confinamento há muito tempo, né? E aí, para animais que passam por programas de recebimento, ou seja, eles têm essa admissão, né, para adaptação antes. Chega, faz o recebimento e aí sim, né, aí sim ele é admitido. O maior problema de acidose que se tem não é na adaptação, é lá no final do confinamento. No final. Animal que tem problema de acidose ou confinamento comercial que tem problema de acidose concentrado no início da adaptação é porque não faz um programa de recebimento ou não trata, né, os animais nessa fase de admissão, né, não faz isso bem feito. Porque o cara que faz isso bem feito tem problema de acidose lá no final, não tem no começo na adaptação. Né? Então, perfeito. Então, acho que é legal a gente, né, trazer esse ponto também. E tem um dado legal aqui, que tu comentou das entrevistas com os nutricionistas. Eu tenho um levantamento aqui de basicamente 17 fazendas, 17 confinamentos, entre recria e confinamento, 997 mil cabeças. A gente analisou os dados do ano passado, quase 1 milhão, então acho que é uma parcela bem representativa do animal confinado. 28% descansou os animais. 28%. 10% teve descanso parcial e 62% não descansou. E o que aconteceu com quem não descansou? E aí o resultado vem, né? Aí a morbidade sobe, letalidade sobe, então é algo que a gente tem que começar a repensar, sabe? Mas eu já escutei de um confinador que falou, eu não descanso porque se eu tivesse espaço para descansar animal, eu não confinava, eu criava eles a pasto. Aquela questão aquela questão, né? Às vezes a gente começa um planejamento estratégico de montar um confinamento e esquece dos detalhes, né? Então não dá para botar boi e depois pensar no que eu vou dar de dieta para ele, né? A mesma coisa que eu vou comprar boi sem pensar onde eu vou descansá-los, né? O que as pessoas não entendem, né, André? Dando vários passos aqui para trás, né? O boi ele evoluiu para comer capim e ele evoluiu para ficar no pasto. O habitat natural dele é esse. Na hora que a gente traz ele para o confinamento, a gente tem que dar... A gente já, por mais que tenha a melhor intenção possível e faça o melhor manejo possível, ele nunca vai se comportar como ele se comportava no pasto. A gente já falou aqui, né? A captação de alimento é totalmente diferente, ele não vai mais captar com a língua, ele vai captar com a boca, né? Ele vai ter que deitar naquela sombra que está ali parada, se tiver sombra.
né? Então, Verdade. vai estar aglomerado com outros animais, ou seja, ele nunca mais vai ter o comportamento dele. É nossa obrigação tentar promover o máximo de bem-estar possível, né, durante esse período que ele vai estar ali no confinamento. Então, o que as pessoas não entendem é isso, elas tentam, acham que manejar boi no pasto e no confinamento é igualzinho, acha que o cara que manda o boi para o confinamento, né, e o confinador ele tem que fazer a mesma coisa que, né, que o cara fazia no pasto, e não é isso, né? Então, o que tem que ficar claro é que as condições nunca vão ser iguais, que é por isso que o animal fica doente. Né? Por isso que o animal, né, é acometido aí por vírus, bactérias, né, não come a ração, né? Então a gente precisa, né? Parece chover no molhado, mas a gente tem que falar isso, né? E o impacto sanitário disso é muito grande, a gente consegue perceber isso. A parte clínica ela é interessante, a gente vê o animal com sintomatologia clínica, seja de qualquer doença, né? Mas a gente tem que lembrar que existe doença subclínica, né? Exato. Então, a pneumonia subclínica ela é o maior ladrão do confinamento hoje. A gente fez alguns experimentos com metafilaxia, né? Que é o uso do antibiótico quando o animal tem um alto risco para determinada doença. E é que nem eu comentei aquele diagrama de risco, né? Quando o animal tem alto risco, a gente lança essa estratégia. Lembrando, a gente não pode usar antibiótico para cobrir falha de manejo. Isso eu bato em cima, eu sou totalmente contra, isso está totalmente errado. Se eu não tenho uma estrutura boa no meu confinamento, se eu não tenho um protocolo de chegada bom, eu não posso usar antibiótico para cobrir essa minha falha. Isso aí, quem está usando de uma forma totalmente errada e equivocada. A gente usa para quê? Para quando a gente não consegue controlar a situação. Por exemplo, um transporte do animal. Eu tenho que comprar o boi de algum lugar. Se o animal viaja 1.000 quilômetros para chegar, eu tenho que fazer essa estratégia para tentar mitigar o problema que ele vai ter, né? O lote inteiro vai ter. Então, eu posso lançar a mão nessa estratégia. Comprei um animal muito magro, um animal com score corporal baixo. Eu tenho que fazer essa estratégia. Então, em resumo, é isso. O estudo ele mostrou o ganho de peso quando a gente comparou o animal de alto risco versus baixo risco, ou animal de alto risco entre eles mesmo, que deu uma diferença de carcaça entre animal que usou Zuprevo e não Zuprevo, né, que não usou, de em torno de 100 gramas de carcaça dia. 100 gramas de carcaça dia. O que isso explica? A dieta era a mesma, o local era o mesmo, os animais eram do mesmo lote, dividido, equilibrado, todo randomizado, tudo feito conforme manda o conceito. A gente fez em parceria com a Universidade Federal do Goiás, o professor Paulo Cunha. O que explica isso? A pneumonia subclínica. Aquele animal ele não está apresentando sintomatologia, consequentemente o peão não conseguiu perceber, porque ele está escondendo, né? Mas ele estava num processo inflamatório no pulmão, ou em geral, que estava causando uma diminuição da ingestão e, consequentemente, uma metabolização pior, e o animal não conseguia ganhar igual aos outros. Isso impactando, lá no final, a gente fala que uma metafilaxia feita um animal bem colocado, ele vai impactar, às vezes, na época, foi em torno de 25% a 50% da rentabilidade. Caramba. 100 gramas de 100 dias de coxa é 10 quilos. 100 gramas de carcaça, não de ganho de carcaça. De carcaça. Dá aí em torno de 180, 170. É mais de meia arroba, exatamente. Então, isso aí impacta muito no final. A gente fez na época da chuva e a gente repetiu na época da seca. Não deu 100 gramas, mas deu 70 e poucas gramas também dia. Impactou igual. No resultado financeiro, por mais que tu investiu num protocolo mais caro, ele acabou compensando. Fantástico, fantástico. Bom, já que a gente está falando sobre isso, né, eu acho que, né, nessa parte final aqui a gente podia falar dos protocolos sanitários, né? O cara que recebe hoje, ele tem que se preocupar com o quê? Né? Que tipo de vacina, que tipo de, né, vermífugo, sim, usa vermífugo, não usa, que tipo de, né, de medicamento, né, que se usa quando o animal chega numa fazenda nova, né, ou anualmente, né, o que o cara tem que se preocupar, né, ou mesmo no confinamento, e quanto custa, né, esse protocolo, né? Se você puder colocar um valor aí de quanto custa, né, para a gente fazer né, para a gente fechar aqui esse bate-papo. Uma estimativa de animal a pasto vai variar muito conforme o manejo do desafio, né? O que a gente tem como base de calendarização? Um animal jovem, né, a partir dos 4 meses de idade, vai receber dose de reforço para clostridiose, né? Fêmea vai receber vacina de brucelose. Sim. Depois a gente vai fazer o manejo
integrado do controle de parasitas, né? E aí a questão de vermifugação, questão de ectoparasitas conforme o desafio da região. Então, a gente tem que lançar a estratégia conforme o desafio de cada fazenda. Então, não existe receita de bolo, mas em geral é isso. Após isso, fazer repetição anualmente da vacina de clostridiose. Fêmeas, a gente pode começar a trabalhar com vacinas reprodutivas desde cedo e começar a trabalhar também dose de reforço e depois anualmente ou semestralmente, conforme o desafio também. Conforme o calendário, né? Conforme o calendário, exato. Tem lugar que está saindo, e isso é um ponto importante, dos lugares que está deixando de ter a obrigação da vacina aftosa, da fêmea aftosa, a gente tem que começar a fazer o controle conforme o desafio, porque muitas vezes o pessoal aproveitava o manejo da aftosa para fazer vermifugação ou vacinação. A gente tem que lembrar que, independente de aftosa ou não, o desafio sanitário da fazenda, ele segue lá. O verme segue causando prejuízo, carrapato, clostridiose. Legal. No confinamento, né, a gente parte por algumas premissas, né? Que o animal, a gente espera que o animal tenha tido essa vacinação prévia, né? E muitas vezes acaba que não tem, mas a gente, por questão de manejo, a gente tem uma dificuldade, mas as vacinas que a gente emprega no confinamento é a clostridiose, tá? E a clostridiose entende-se por manqueira, carbúnculo, botulismo, enfim, todas essas... Isso. E a gente tem que trabalhar vacinação para doença respiratória. É muito simples de fazer, tá? A vacina de doença respiratória, a gente costuma falar que tem que ser feita em 100% dos animais confinados, tá? Metafilaxia, que é o protocolo que a gente usa somente no animal de alto risco, é somente no animal de alto risco. Se eu tenho 10 mil animais confinados e só 1.000 comprei de uma distância longa, viajou, teve um estresse, algum problema, eu vou fazer só nesses 1.000, eu não faço uso preventivo de pirosina em 100% dos animais. Vermífugo, a gente tem que fazer o vermífugo que realmente elimine o grande problema do animal, que é o verme na entrada do confinamento. Um ectoparasita, ele não vai desenvolver, né? Ele não completa ciclo. Então, um carrapato, claro, é importante eu fazer algo para o carrapato cair, né, o mais rápido possível, se precisar. Então, eu posso lançar mão de um endectocida ou de um puron para fazer isso. E nos confinamentos hoje, professor, a gente tem trabalhado muito fortemente com a vermifugação oral, né? A vermifugação oral, ela é uma vermifugação não invasiva, ou seja, eu diminuo o risco de lesão, é uma agulhada a menos, já que o animal tem um processo já estressante, diminuo o risco de lesão de carcaça, eu tenho uma eficiência muito maior, porque um vermífugo oral, ele tem uma ação, vamos falar assim, limpante, ele entra no trato gastrointestinal, ele faz a limpeza dos parasitas e vai embora, ele mata o ovo, ele mata todas as fases do parasita, então a gente consegue ter essa rápida eficácia, e isso, querendo ou não, né, para ter um produto à base de febendazol Panacur, que ele vai fazer a limpeza muito mais rápido do animal e, consequentemente, ele tem uma função imunoestimuladora, tá? Ele tem vários trabalhos científicos que mostram quando tu faz o febendazol, ele consegue aumentar a titulação do anticorpo frente a uma resposta vacinal. Então, eu estou dando um plus na minha vacina, porque o sistema imune estava concentrado no verme, tentando combater e, consequentemente, ele vai focar na resposta vacinal. Basicamente, protocolo de entrar em confinamento é isso. Vamos falar de custo, né? O custo sanitário, muitas vezes o pessoal fala assim, o protocolo de entrada. O custo sanitário não é isso dentro do confinamento, e nem da fazenda. O custo sanitário é envolvido por 3 componentes, tá? Primeiro, protocolo de entrada. Segundo, medicação dos animais doentes e o custo de morte, tá? Eu vou passar aqui um dado que eu tenho, levantado em 689 mil animais do ano passado, né, do custo sanitário dessas fazendas. Então, o custo total sanitário por animal, e a gente tem que pensar que é o que foi gasto, né, foi investido em medicamento dividido pelo total de cabeças. Sim. Foi R$ 42,82. Vamos repartir esse custo. Legal. 11,56 foi protocolo, tá? Entrada, ou seja, uso de vermífugo, vacinas e metafilaxia nos necessários. Altos riscos. Exato. R$ 3,68 foi com medicação de animais doentes, ou seja, eu peguei todos os animais que adoeceram e dividi pelo total de cabeça, tá? Para fazer esse meu custo, minha estimativa.
e R$ 27,58 foi de custo com morte. Ou seja, 64% do meu custo foi com morte. É com morte, e aí, não é com protocolo, nem não, com medicação no meio do caminho. Não, exatamente. O protocolo é 27% do custo. Então, isso é um dado que a gente tem que parar para pensar. Ah, mas para que eu vou investir num protocolo mais completo, numa vacina melhor? E aí eu lembro, né? Não adianta querer usar a melhor vacina, da mais tecnológica, se eu não fizer o feijão com arroz, né? A armazenagem da vacina bem feita, o uso das pistolas bem feito, né? Sempre limpa, trocar agulha constantemente, fazer com o animal contido no tronco, todo esse manejo importante. Então, às vezes, o desembolsar num protocolo, isso aí me mostra o quê? Que desembolsar num protocolo mais eficiente, lá na frente eu tenho um benefício de diminuir meu custo morte. E, consequentemente, meu custo sanitário no total do confinamento, ele cai, porque vai adoecer menos animal e vai morrer menos. Exato. Bom, então fazendo um paralelo, né? Aquele cara que, né, porque que queira ou não queira, tá na moda hoje, o cara que quer terminar o animal no pasto, né? Mesmo que o cara dê concentrado no pasto, fazer tip e tal, né? Até porque, né, para fazer um confinamento hoje está muito caro, comida cara, então o cara ele quer aproveitar ao máximo o pasto, né? Então estou imaginando aqui que dentro da sua explicação, né, o cara que o boi foi criado, recriado, terminado na fazenda, nunca viajou, nunca mudou de ambiente, viveu na casa dele, no habitat natural a vida inteira. O que aconteceu de diferente foi que esticou uma linha de coxo lá e ele começou a ser suplementado, né? O gasto, né, o custo com protocolo sanitário nessa situação usualmente é menor, ou você vê algum espaço para melhora ou algum espaço para intervir que realmente pode aumentar a produtividade dos animais? Na minha opinião, o que a gente pode fazer nesse tipo de animal é a base, né? É aquele protocolo que eu falei a partir dos 4 meses de idade. Se eu fizer a minha lição de casa bem feita nessas categorias, na hora que ele entrar na terminação, ele está pronto. O que eu posso fazer é, conforme meu histórico, meu desafio do local onde ele vai ficar, às vezes eu fazer uma vacina respiratória. Posso fazer. E a grande vantagem de quando eu tenho gado recriado é fazer a vacina antes de entrar na fase de terminação. O animal já chega com uma titulação de corpo lá em cima. Eu vou diminuir muito meu desafio. Então, o cara que ele confina o gado recriado, ele leva muita vantagem em relação à parte... Até porque usualmente é inverno, né? Normalmente Exatamente. Está esfriando, se for uma região no centro-oeste, está na época da seca, então muita poeira. Então, a pessoa que confina o gado recriado, ele leva uma vantagem muito grande. Tem aquele cara que compra o gado da recria. Esse aí tem que ter uma atenção muito grande. O que compra desmamado para recriar e terminar. Esse aí tem que ter um cuidado muito grande, porque essa categoria ela é muito mais suscetível do que o muito boi mais. Já o novilho, né? Que o boi mal que a gente compra para o confinamento. Exato. Então, a gente fala que a gente tem que transformar esse animal de alto risco num de baixo risco. E a grande vantagem quando a gente faz isso no animal recriado, para recria, é que o custo sanitário dele é menor. Por quê? Se eu for usar uma metafilaxia, a dose é menor, porque o animal é mais leve, e se eu for usar um vermífugo, é mais leve também. Eu vou usar uma dose menor. Então, proporcionalmente, esse animal ele vai ser mais barato, e pensando, diluindo o tempo que ele fica depois para a terminação, ele acaba sendo mais barato, né? E a estratégia que muito confinador fez ano passado, ano retrasado, e vai seguir fazendo. Muito confinador está aumentando o gado de recria. Exato, fazendo um pulmão na fazenda, né? Fazendo um pulmão na fazenda. Para mais leve, né? Faz um pré-conditioning ali, né? Um pré-condicionamento, porque eu consigo transformar um animal de alto risco, porque eu comprei barato ele, né? Num animal de baixo risco, com custo sanitário menor e todo o benefício de recriar ele ali já ingerindo uma dieta, né? Exato. Pô, André, sensacional, cara, sensacional. A gente está aqui há mais de 1 hora aqui nesse... Meu Deus do céu, perdemos. Pô, acho que foi muito esclarecedor. Eu agradeço pela sua disponibilidade de tempo, né, por vir até aqui conversar com a audiência aqui do canal de Ruminologia. E para quem está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, como que faz para entrar em contato com o André? O cara que quiser, né, saber mais, entrar em contato com você, mesmo para visita, né, ou
né, contratar aí a MSD, como é que faz? Entra em contato pelo Instagram, tem e-mail, site. O que você falar, eu vou colocar aqui na descrição aqui do vídeo. Bom, o pessoal pode... Bom, primeiro agradecer, professor, obrigado aí pelo convite, pela conversa. A gente acho que foi uma conversa muito prazerosa e prolongada. A gente, com certeza, se for falar aqui de pecuária e sanidade, a gente vai ter muito assunto para falar. Tem que botar o freio aqui, senão vai embora falando. Exato. E aí o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, tirar qualquer dúvida, falar, pode entrar em contato pelo telefone comigo. O DDD é 11 93 456 9545. Vai estar aí embaixo aí de legenda. Tem meu e-mail, andré.pacheco1@merck.com. Merck é merck.com. E também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, André Pacheco 91. Entra em contato lá, manda um direct, adiciona lá. Eu prometo que eu vou começar a postar também mais conteúdo lá sobre a parte de sanidade, né? Eu fiz um acordo com o professor aqui para fazer isso aí. Quem identificar o Dart lá, igual você explicou, filma, né? Faz um story e marca o André. Perfeito. Bom, professor. É isso aí. Esses são meus contatos e eu estou sempre à disposição. A gente está sempre rodando aí o Brasil e trocando ideia, aprendendo muito quando a gente viaja. E trocando ideia, a gente vai evoluindo essa pecuária e fazendo o melhor que a gente puder. Exato. Lembrando que esse foi o primeiro episódio da trilogia com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então o André veio aqui para falar de desafios sanitários, né? A gente vai ter no próximo episódio a Fernanda Costa Weber, da Fazenda Pulquéria, e depois o professor... Minha colega. Sua colega. Minha colega de faculdade e de pós. Ó. E pós também, verdade. A Fernanda estava lá com a gente também na pós de Novo Horizonte, né? E depois o professor Júlio Barcelos, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que vai vir aqui também conversar sobre os sistemas de produção do Rio Grande e suplementação, né, aplicação de tecnologia, também vai ser demais. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, pessoal.